desenrolado, além do que aconteceu, da derrota e tal, o grande problema é que antes dessa derrota, outras derrotas aconteceram. Antes dessa derrota, perdeu para o Coritiba em casa, perdeu para o Botafogo goleado, Botafogo já desclassificado da Libertadores, na sequência foi goleado também, pega um Corinthians misto aqui, empata. Então esse é o problema. E outra coisa é que a vitória, aliás, o título conquistado diante da vitória no Campeonato Mineiro, isso ofusca um pouco do que vinha acontecendo. A porradaria ofuscou ainda mais. Mas convenhamos, se você somar o que o Cruzeiro fez até hoje no Campeonato Brasileiro com o que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, tira a questão do título, tá? Que a zoeira ia durar só até meio-dia da segunda-feira e foi exatamente o que aconteceu. O próprio Tite saindo do gramado do Mineiro foi perguntado, e a partir de agora, a pressão já volta na quarta-feira já. E voltou mesmo. E voltou mesmo. Porque o grande problema é que perdeu, hoje pode inclusive fechar a rodada na lanterna. Nós vamos normalizar isso? Nós vamos normalizar? Nós vamos achar que o Cruzeiro só tem isso para entregar? Que é só uma questão física ou que tem um monte de problemas envolvidos? Um deles é que ninguém está sabendo explicar, cara. Ninguém. O Tite na coletiva não sabe explicar. O Mateuzinho vai para... Eu estou cobrando o Mateuzinho porque eu vi ontem na Samuca TV. Até o jeito dele falar, responder, você via que era algo meio que já coordenado dentro do vestiário ali depois da derrota. Ô, gente, o Cruzeiro pode fechar a rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Aí como é que você pode normalizar uma queda física, uma queda no aspecto coletivo, até a queda técnica individual, obviamente, vem, porque o coletivo não está do jeito que se espera. E outra coisa, também está jogando futebol fronha. Precisa competir mais do que estava competindo. Não dá para achar que é normalizar, achar que está tudo certo. É pressão sim, é obrigado a ganhar do Vasco sim. Agora, o duro sabe o que é? É ser obrigado a ganhar do Vasco. Se o Vasco consegue um empatezinho hoje e pula o Cruzeiro na tabela, chega com moral aqui domingo. Eu vou olhar para esse jogo e vai achar que o Vasco é a baba do boi cansado? Eu não vou. Quem quiser tratar assim pode tratar. Mas tem que ganhar, porque se não ganhar do Vasco domingo, vai cair até minha mãe do céu. Boa tarde. É uma decisão muito importante por parte do departamento... da direção de futebol do Cruzeiro como um todo, porque assim, a gente tá falando ao meio do ano, a gente tem que lembrar o seguinte, são 18 rodadas de Campeonato Brasileiro até o meio do ano e definição de Copa do Brasil e Libertadores até lá também. Fase de grupos acaba antes? Acaba. Tem uns 6 jogos da Libertadores. Então assim, as pessoas mais uma vez, eu repito, eu entendo que é um período difícil, que são 14 dias... Eu não mediria esforços. Quando eu falo não mediria esforços, não é quebrar o time, não é fazer movimentos financeiros que não. Eu tentaria me debruçar, se estou hoje no departamento de futebol do Cruzeiro, nessa situação de trazer um goleiro ainda antes dessa janela. No mercado brasileiro. No mercado brasileiro, sim. Isso. Eu tentaria. Porque, cara, se assina com um risco muito grande. Eu repito. A gente está falando de brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil de forma ininterrupta, principalmente abril e maio vai ser isso. Então, assim, aquele famoso, né? De repente você traz um goleiro no segundo semestre, na abertura da janela, e você já pode estar fora de Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Mas quem você traria? Eu tô curioso. Não, eu sei que você não é diretor de futebol, não quero também te colocar essa responsabilidade. Então, André, não, cara... Porque o mercado é difícil. E o Matheus Cunha, eu repito, ele é um bom goleiro e um goleiro testado. André, seria a reposição mais difícil de todas que a gente já indicou que o Cruzeiro precisa no momento. Mas tem algum goleiro que você acha que é mais ou menos acessível e que... Não, cara, eu não vou ser leviano. Não, é ultra difícil nesse momento. Ultra difícil. Mas é também uma circunstância, sabe essa circunstância que eu falei? Pô, é como se você olhasse assim, o tanque do seu carro tem meio tanque. Eu consigo rodar... no meu carro, eu consigo rodar 120 quilômetros com esse meio tanque, mas é muito a conta. Eu tenho que ter uma regularidade ali para, se eu tiver de em algum momento andar num ritmo diferente, se tiver trânsito, sabe, é muito na conta, mas eu entendo
entendo, não vou apontar aqui, é um grande erro o departamento de futebol não ter conseguido, não, porque entendo todas as circunstâncias, escassez no mercado, tempo curto, pra ir buscar. Valor, mas você não acha que, por exemplo, se o Cruzeiro contratou o Matheus Cunha no meio do ano passado, né? Ele chega agora para o início dessa temporada. Cara, se o Matheus Cunha agora, na primeira oportunidade que ele realmente vai ter de atuar, né? A gente já pensa nessa de, cara, tem que trazer outro? Assim, me passa um pouco da impressão de que pode ter sido um erro contratar o Matheus Cunha. Eu entendo o que você tá falando, Luiz, mas é que eu acho que são coisas diferentes. Você ser um goleiro para ser um reserva confiável para se tornar o titular. E acho que mais do que isso, o Matheus Cunha ele vem também com um pensamento de futuro. O Matheus Cunha não veio para disputar a posição com o Cássio. O Matheus Cunha veio para ser um reserva muito confiável e um cara que daqui a alguns anos, porque o Cássio... Pode ser um sucessor, né? O Cássio dificilmente vai ser o Fábio, e de repente, né? Poucas pessoas vão conseguir jogar com 45 Até porque ele anos. costuma passar por muitas lesões, né? Já não é a primeira que o Cássio tem... Na reta final de Corinthians, o Cássio passou por algumas lesões, então dificilmente ele vai ter uma carreira tão longeva como a do Fábio. Né? Mas é que assim, cara, não é passando um pano pra diretoria de futebol do Cruzeiro, até porque, na minha opinião, eles já erraram, continuam errando nessa temporada, quando o assunto é contratação, mas, cara, é muito complicado imaginar só em janela nacional. Sim. Em 15 dias só de janela nacional, cara, você conseguir um goleiro melhor do que eu esperaria a Internacional. Eu tô com você. Eu esperaria a Internacional. Eu tô com você. Ou o Pedrinho vai ter que abrir os cofres e não faz sentido. E não faz sentido. Porque não abriu pra um zagueiro, não abriu pra uma ponta, não abriu pra um primeiro volante. No mercado nacional, quem você vai tirar, cara? Pois é. Assim, porque... igual no Donos da Bola, eu fiquei brincando no ponto do Everton, que o pessoal falava, o Léo Jardim do Vasco. Gente, o Vasco não é a feira, não. O pessoal... Você acha que o Vasco vai... A janela tá fechada pro Vasco também, tá? Sim. O Vasco vai falar, não, beleza, eu vou te passar o Leonardo Jardim aqui, nosso goleiro. Não vai. Não vai, gente. Nenhum time brasileiro o próprio Walter, vai abrir mão o Mirassol do seu... tá na Libertadores. Mirassol parece que o Mirassol também é a feira. Me dá o Walter aí. Não, aí o Mirassol vira e fala, não vou jogar com o Muralha Libertadores. Vou abrir mão, vou vender pro Cruzeiro. É o que eu falei, quem tem goleiro no Brasil segura. Eu acho que o Cruzeiro teria dificuldade até pra buscar... cai pra direita. Oi? Eu acho que o Cruzeiro teria dificuldade até pra buscar um reserva, dependendo do clube. Vou dar um exemplo, tá? O Marcelo Lomba no Palmeiras. Já teve clube tentando tirar o Marcelo Lomba pra ser titular. O Internacional tirou, tentou tirar, na verdade, e o Palmeiras foi lá, ficou com ele e renovou. Por quê? Porque entende que precisa de um segundo goleiro confiável. Pro Palmeiras, ele é um reserva confiável. E só pra dar uma ideia, tá? Tava até tentando lembrar dos números, eu peguei aqui a ESPN matéria agora, do início desse ano. O Santos recusou 2 propostas pelo Brasão. Sim. Uma de 7 e outra de 12 milhões de euros. Gente, então, assim, cara, os grandes goleiros que tem no futebol brasileiro hoje... Ô, amigo, você vai ter que abrir muito, eu nem coloco o Brasão entre os tops.